Vladimir Putin é o líder mais odiado do planeta. Não por acidente, por design. 2 décadas de confronto direto com a ordem internacional liderada pelo Ocidente produziram rejeição global que raramente um líder vivo consegue gerar. Mas esse ódio não é puramente emocional, é estratégico, político e, em grande parte, fabricado. A pergunta real não é por que o mundo odeia Putin. A pergunta é: por que o mundo odeia Putin mais do que odeia outros líderes que fazem coisas equivalentes ou pior? E essa diferença revela mais sobre como o sistema internacional funciona do que revela sobre quem Vladimir Putin realmente é. Vamos dissecar isso sem romantizar Moscou e sem aceitar narrativa ocidental como verdade absoluta, porque Putin não é vilão unidimensional, é estrategista pragmático que tomou decisões que o tornaram inimigo público número 1 do Ocidente. E entender por quê exige separar propaganda de realidade. Putin governou ou controlou a Rússia desde 1999. Mais de 2 décadas no poder num país que em 1991 estava à borda do colapso total. Quando chegou ao poder, a Rússia era estado falido, economia destruída, exército fragmentado, território saindo de controle, oligarcas mais poderosos que o governo. O que Putin fez nas primeiras anos foi reconstruir a autoridade estatal. Centralizou o poder, neutralizou oligarcas que não se alinharam, restabeleceu o controle sobre territórios problemáticos como Chechênia e reconstruiu reservas financeiras russas através de preços elevados de energia. Para grande parte da população russa, isso foi transformação real, de caos para estabilidade. Mas estabilidade teve preço. Controle da mídia, restrição à oposição, concentração de poder nas mãos de grupo pequeno de pessoas fiéis ao Kremlin. Putin escolheu segurança sobre liberdade e fez essa escolha conscientemente, com o suporte da maioria da população russa que se lembrava do caos da década anterior. O problema começou quando Putin expandiu visão além de fronteiras russas. Quando começou a questionar a hegemonia americana, quando começou a desafiar a expansão da OTAN, quando começou a afirmar que Moscou tem direito à esfera de influência própria. É exatamente nesse momento que a narrativa ocidental transformou Putin de parceiro difícil em vilão global. A narrativa oficial ocidental diz que Putin é ditador agressivo, expansionista irracional, ameaça à paz global que deve ser contido por força se necessário. Na prática, a realidade é muito mais complexa e muito mais inconveniente para Washington. Putin não atacou a Ucrânia porque é louco ou porque quer reconstruir o RSS. Atacou porque a OTAN expandiu até sua fronteira durante 2 décadas, ignorando avisos explícitos russos de que isso cruzava a linha vermelha estratégica. Em 2008, na cúpula de Bucareste, Estados Unidos propuseram que Ucrânia e Geórgia aderiam à OTAN. A Rússia disse claramente que via isso como ameaça existencial. O Ocidente ignorou. Isso não significa que a invasão foi justificada ou legal. Significa que foi previsível e que existe responsabilidade compartilhada que narrativa oficial ocidental recusa-se a aceitar. Declarar que Rússia é única culpada simplifica problema que tem décadas de decisões erradas de ambos os lados. A narrativa russa também não é completa. Moscou apresenta suas ações como defesa territorial e resistência ao imperialismo. Mas a invasão da Ucrânia causou devastação real, mortes de milhares de civis e destruição de infraestrutura que afetou milhões de pessoas. Independência da Ucrânia como país soberano não é conceito que a Rússia pode decidir unilateralmente. A verdade desconfortável é que ambos os lados mentem. O Ocidente ignora suas próprias violações de direito internacional, intervenção na Síria, invasão do Iraque, bombardeio da Jugoslávia, golpe respaldado na Ucrânia em 2014. A Rússia ignora o impacto humano de suas operações militares. E a população global paga a conta por propaganda de ambos os lados. Putin não aceitou o mundo unipolar americano, e isso é a razão fundamental pela qual o Ocidente o trata como inimigo. Desde o início dos anos 2000, Putin foi progressivamente mais direto nas críticas à hegemonia americana.
No famoso discurso de Munique, em 2007, declarou publicamente que mundo unipolar é modelo que não funciona, que Estados Unidos não devem ser o único a decidir regras do jogo internacional. Foi momento que dividiu a relação entre Moscou e Washington em duas fases, antes e depois. A oposição russa à expansão da OTAN não é retórica vazia, é política de segurança que a Rússia mantém desde os anos 1990. Moscou sempre argumentou que a expansão da aliança militar americana até suas fronteiras representa a ameaça que não pode ser ignorada. O Ocidente respondeu que a OTAN é aliança defensiva e que países soberanos têm direito de escolher suas alianças. Ambas as posições têm lógica interna, mas o Ocidente jamais seriamente considerou a perspectiva russa de segurança. E isso não justifica a invasão, mas explica por que a Rússia chegou ao ponto de considerar que não tinha outra opção além de ação unilateral. O confronto entre Putin e o Ocidente não é sobre valores, democracia ou direitos humanos. É sobre poder e controle da arquitetura de segurança europeia. Os Estados Unidos não querem Rússia como parceiro, querem Rússia como potência limitada que não desafia a hegemonia americana. E Putin recusou aceitar esse papel. Tudo mais, narrativas sobre democracia, direitos humanos, ordem baseada em regras, são enquadramento retórico que envolve essa disputa de poder em linguagem moral. As ações militares da Rússia sob Putin são o fator que mais alimenta ódio global. E aqui a análise fica mais difícil, porque a Rússia fez coisas que são difíceis de defender independentemente do contexto geopolítico. Geórgia, em 2008, a Rússia interviu militarmente quando a Geórgia tentou recuperar controle sobre Ossétia do Sul, região separatista com população parcialmente russa. A operação foi rápida e cirúrgica, mas criou o precedente que uma grande potência pode intervir militarmente em países vizinhos para proteger populações que considera russas. Crimeia, em 2014, a Rússia anectou a península sem guerra declarada, usando forças sem insígnia que a Moscou negou ser russas durante semanas. Foi operação militar sofisticada que violou soberania territorial ucraniana, mas foi feita com relativa pouca resistência e sem baixas significativas. Ucrânia, desde 2022, este é onde a Rússia cruzou linha que tornava a posição muito mais difícil de defender. Invasão em grande escala de país soberano, bombardeio de cidades, ataques contra a infraestrutura civil, milhares de mortes de cidadãos ucranianos. Independentemente de motivações estratégicas russas, o impacto humano é devastador e inegável. Síria. A intervenção russa salvou o regime de Assad, governo que massacrou milhares de próprios cidadãos. A Rússia defendeu que a interferência na Síria impedia colapso estatal que criaria vácuo de poder preenchido por jihadistas. O Ocidente argumenta que bombardeio russo atingiu populações civis e prolongou o conflito. O problema é que estas ações não aconteceram no vácuo. O Ocidente interveio militarmente no Iraque, na Líbia, na Jugoslávia, na Síria, frequentemente sem mandato da ONU e com consequências desastrosas para populações locais. Mas ninguém pede que o mundo odeie presidentes americanos da mesma forma que odeia Putin. Essa assimetria revela que ódio a Putin não é apenas sobre suas ações, é sobre posição que ele representa no sistema internacional. Putin talvez seja o líder mais demonizado pela mídia ocidental na história recente. E essa demonização é tão consistente e tão coordenada que já funciona como narrativa automática que não precisa de verificação. A mídia ocidental retrata Putin como ditador irracional, expansionista obcecado e ameaça existencial à democracia global. E há elementos verdadeiros nessa narrativa. O controle da mídia interna, a repressão de oposição, as guerras convencionais. Mas a narrativa é tão unidimensional que ignora contextos inteiros. Raramente existe espaço para explicar motivações estratégicas russas. Raramente a mídia ocidental questiona se a expansão da OTAN foi decisão sábia. Raramente alguém explica por que a Rússia reagiu da forma que reagiu.
A narrativa começa sempre no momento da reação russa, nunca nas causas que a provocaram. Isso não significa que a Rússia não tenha sua própria máquina de propaganda. Tem, e é igualmente parcial. Mas a diferença de escala é enorme. A mídia ocidental domina a narrativa global porque controla plataformas digitais, agências de notícias internacionais e sistemas de distribuição de informação. A Rússia tenta competir com RT e Sputnik, mas é batalha assimétrica, onde o Ocidente tem vantagem estrutural massiva. O resultado é que o cidadão médio no mundo inteiro conhece Putin como vilão sem conhecer contexto que produziu suas decisões. E isso é arma geopolítica por si só, mais eficaz que qualquer bomba. Quem controla a narrativa, controla como o mundo interpreta a realidade. E neste conflito, o Ocidente controla a narrativa de forma esmagadora. As críticas ao autoritarismo de Putin não são propaganda. São baseadas em fatos documentados que merecem análise séria, sem romantismos. A Rússia, sob Putin, é estado onde oposição política é sistematicamente silenciada. Líderes da oposição morrem em circunstâncias suspeitas. Boris Nemtsov foi assassinado em frente ao Kremlin em 2015. Alexei Navalny, mais proeminente opositor, foi preso e morreu em condições que Moscou recusa-se a explicar adequadamente. A mídia independente foi progressivamente fechada ou forçada a emigrar. Estes fatos são reais, não são propaganda ocidental. São documentados por organizações independentes, por jornalistas russos que arriscaram suas vidas e por evidências que a própria Rússia não conseguiu refutar convincentemente. Mas aqui está o contexto que a narrativa ocidental omite. Muitos líderes autoritários que reprimem oposição, que controlam mídia e que perseguem dissidentes não recebem mesmo nível de atenção global. A Arábia Saudita prende ativistas e assassina jornalistas. Saudita é aliado americano. Egito reprime oposição massivamente. Egito recebe bilhões em ajuda americana. China detém milhões de uigures em campos de reeducação. China ainda é parceiro comercial principal do Ocidente. A diferença não é moral, é estratégica. Putin é demonizado não porque é mais autoritário que outros líderes, mas porque é o único que combina autoritarismo com capacidade nuclear e disposição de desafiar a hegemonia americana diretamente. Os outros ditadores não ameaçam o sistema. Putin ameaça. O petróleo e o gás naturais são armas geopolíticas que Putin manuseou com mestria durante décadas. E o medo que a Europa sentiu ao depender de energia russa é um dos fatores que mais alimentaram ódio a Moscovo. Durante anos, a Europa comprou gás russo porque era barato e fiável. Em troca, a Rússia criou dependência que se tornou alavanca política. Quando relações deterioraram, a Rússia reduziu o fornecimento de gás, primeiro gradualmente, depois massivamente após a invasão da Ucrânia. O resultado foi crise energética que elevou preços ao ponto de ameaçar estabilidade política de múltiplos governos europeus. Isso não foi acidente. Foi estratégia calculada que Putin desenvolveu ao longo de décadas. A dependência europeia do gás russo não foi criada pela Europa em erro, foi cultivada por Moscovo como instrumento de influência. E quando essa influência foi ameaçada pela invasão da Ucrânia e pelas sanções resultantes, Putin usou energia como arma de retaliação. O ódio que isto gerou em Europa é real e compreensível. Populações europeias sentiram na carteira consequências diretas de decisões de Putin. Os preços de energia subir, famílias a lutarem para aquecer as suas casas no inverno, inflação que destruiu o poder de compra de milhões de pessoas. Mas a narrativa que a Europa conta a si mesma é incompleta. A dependência do gás russo foi decisão estratégica europeia ao longo de décadas. Decisão feita com olhos abertos, ignorando avisos americanos e dos países da Europa do Leste. A Alemanha, que mais dependia do gás russo, foi a que mais resistiu a diversificar fontes. O resultado foi previsível e a Europa pagou o preço. A pergunta que quase ninguém faz na mídia mainstream é esta.
Existe algo no comportamento de Putin que o torna verdadeiramente único entre líderes autoritários? Ou ele é odiado primariamente por desafiar sistema onde power está concentrado no Ocidente? A resposta honesta é ambos. Putin fez coisas que são indefensáveis: invasão da Ucrânia, repressão da oposição, uso de energia como arma contra populações europeias. Estas são decisões que têm consequências humanas reais e que não podem ser minimizadas independentemente de contexto geopolítico. Mas Putin também enfrenta estandardes que outros líderes não enfrentam. Os Estados Unidos invadiram o Iraque com base em informação fabricada sobre armas de destruição massa, sem responsabilização real. A Arábia Saudita massacra civis no Iêmen com armas americanas, sem sanções globais. A China detém milhões de uigures, sem isolamento diplomático equivalente. A diferença é que Putin desafia sistema, e sistemas não perdoam quem os desafia, independentemente de quem tem razão ou não. O ódio global a Putin é mistura real de consequências das suas ações, narrativa fabricada pelo Ocidente e reflexo de como sistemas de poder funcionam quando são questionados. Vladimir Putin não é vilão unidimensional que a mídia ocidental retrata, mas não é herói que alguns admiradores romantizam. É estrategista pragmático que tomou decisões que destruíram vidas, violaram direito internacional e desafiaram ordem mundial liderada pelo Ocidente. O ódio global que inspira é produto de tudo isso simultaneamente. Suas ações reais, propaganda que o rodeia e medo que um líder capaz de desafiar a hegemonia americana representa para o sistema que depende dessa hegemonia para funcionar. Não existe resolução limpa para esta análise. Putin não vai ser absolvido pelos seus crimes, mas o mundo que o condena também não é tão inocente como pretende parecer. E enquanto ambos os lados continuarem a esconder suas próprias sombras enquanto expõem as do outro, a verdade completa permanecerá sempre fora do alcance de qualquer narrativa oficial.